Roteiro Tour Brasil, nosso espaço Justiça. Hoje vamos falar sobre um assunto relevante. Drogas é o começo do fim. Se o dependente não acordar a tempo, ele pode acabar com sua vida. E hoje vamos conversar com o promotor Antônio Domingues Farto Neto sobre um assunto crack. Promotor, qual a situação vigente no Código Penal no caso dos dependentes químicos, em especial o crack? Nós temos hoje o Brasil colocado no triste ranking como o segundo maior consumidor do mundo de cocaína. O crack é uma espécie de cocaína. Nós não temos um tratamento clínico, médico, especializado que possa atender todos esses dependentes químicos. E o fato é que esses dependentes químicos estão vendendo drogas, estão se transformando em traficantes, muitos deles adolescentes, menores de 18 anos, e isso está virando uma verdadeira epidemia. Cada vez nós temos mais jovens internados na Fundação Casa, cada vez nós temos mais adultos presos no sistema carcerário por envolvimento com drogas, e nós não estamos tratando da raiz do problema, que é a dependência química. Então é uma questão bastante preocupante que precisa ser enfrentado pelas autoridades com muita vontade. E no caso assim dos menores de 18 anos que são apreendidos com a droga, no caso da não penalidade e sim então ao encaminhamento ao tratamento, é possível? O senhor pode então esclarecer mais isso? Hoje existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que inviabiliza a internação do adolescente em flagrante na primeira vez em que ele é apreendido. Mas isso não significa que ele não vai responder a um processo, não significa que ele não vai receber uma medida de internação na Fundação Casa. Muito pelo contrário, ele vai responder ao processo e existe uma probabilidade grande dele ficar internado na Fundação Casa. Agora, o que nós entendemos é que ele precisa também de um tratamento. Ele precisa fazer um tratamento especializado, um tratamento clínico, com internação, para que ele possa tratar essa dependência química, não só ficar internado na Fundação Casa. E essa internação clínica tem sido proposta através de mandado de segurança, que tem sido feito pela Defensoria Pública. Quem tiver um filho menor de 18 anos, que seja dependente químico, deve procurar a Defensoria Pública, ou na Barão do Tatuí, ou aqui no Fórum, para que a Defensoria Pública oriente essa família de como proceder. Pode ser uma internação voluntária, pode ser uma internação involuntária, aquela onde o juiz determina que o jovem seja internado. A família pode custear essa internação, ou, se a família não tiver como custear a internação desse jovem, a Defensoria Pública ingressa com um mandado de segurança para obrigar o município a custear essa internação do jovem. O importante é que as famílias fiquem atentas se o seu filho, se o seu jovem, se o seu adolescente está envolvido com droga, e que a família promova essa ação junto à Defensoria Pública para buscar essa internação do adolescente antes que ele vire um traficante, antes que ele se envolva com o crime organizado, antes que ele vá parar internado na Fundação Casa. Promotor, e aqui no nosso espaço Justiça, no Roteiro Tour Brasil, uma mensagem então para as famílias e principalmente os jovens, né, para não seguir esse caminho das drogas. As chamadas drogas lícitas, o cigarro e o álcool, e também a maconha, que é considerada por muitos jovens uma droga menor, todas elas são portas de entrada para as drogas pesadas. Pelas estatísticas que nós temos e pelos levantamentos médicos que nós acompanhamos, o dependente químico de crack não tem recuperação. Ele vai ser como um diabético, ele vai ficar controlando a doença para o resto da sua vida. Então é muito importante que o jovem não experimente droga, não comece a usar droga, nenhum tipo de droga. É importante que as famílias evitem o acesso do jovem às chamadas drogas lícitas, cigarro e álcool. Se a família perceber que o jovem tem algum comportamento que desconfia que ele é um dependente químico, deve procurar o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial do Jovem, fazer um atendimento psicológico, psiquiátrico, para saber se existe essa dependência química, e se existe essa dependência química, tratar dessa dependência o quanto antes. Se não houver um tratamento no começo da dependência química, cada vez fica mais difícil tratar desse jovem. E aí só com internação, só com uma clínica especializada e um custo muito alto. Então eu acho que as famílias têm que ficar muito atentas, porque nós estamos numa verdadeira epidemia. É isso aí, digam não às drogas. Promotor Antônio Domingues Farto Neto, muito obrigada. Eu que agradeço. Roteiro Tour Brasil.